Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que as pessoas muito perguntam: se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que crianças têm que sofrer? Mulheres, homens, irmãos, há perguntas que não nascem na sala de aula. Elas nascem no hospital, no velório, na lama depois de uma enchente, no silêncio da casa que perdeu alguém. Se Deus é bom, por que isso aconteceu? Essa pergunta não é um sinal de falta de fé, ela é um grito de um coração ferido. E a Bíblia não ignora esse grito. Ela não nos manda fingir que não dói. Ela nos chama a olhar a dor à luz de quem Deus é. Se Deus é bom e governa todas as coisas, por que acontece tanta coisa ruim no mundo? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. Ela surge especialmente diante das grandes tragédias, terremotos, tsunamis, enchentes, guerras, doenças, acidentes. Todos os anos, milhares de pessoas perdem a vida, famílias são destruídas, pessoas perdem tudo que têm, e então surge o dilema: como conciliar a bondade de Deus com tanto sofrimento neste mundo? Quando tragédias acontecem, muitos dizem: Deus não viu, Deus não pode impedir, Deus se afastou de nós. Mas a palavra nos consola com uma verdade mais firme: Deus continua no trono, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Em Salmo 103, versículo 19 diz: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Isso não torna a dor menor, mas torna o sofrimento menos desesperador, meus irmãos. Se Deus perdeu o controle, não há esperança. Mas se Deus reina, como diz o salmista, então a dor não é um capítulo final. A Bíblia afirma claramente que Deus é onisciente, sabe todas as coisas, Deus é onipotente, pode todas as coisas, Deus é onipresente, está em todo lugar. Portanto, Deus sabia, Deus podia impedir e Deus continuou no controle. Negar isso é abandonar o Deus da Bíblia. A Bíblia não diz que o mundo está normal, ela diz que nós estamos em um mundo caído. Em Romanos 8:22 diz: toda a criação geme e suporta angústias até agora. As tragédias não significam que Deus falhou. Elas revelam que o pecado quebrou tudo, quebrou a natureza, as relações humanas, os nossos corpos, a história humana, e sim, isso nos inclui. Nenhum de nós é inocente diante de Deus. A Bíblia é clara. Todos pecaram. Romanos 3:23. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Do ponto de vista bíblico, não existe pessoas inocentes diante de Deus. Deus é bom, as pessoas não. Mas atenção, pastoralmente falando, isso não significa que quem sofre merece mais do que os outros. Jesus rejeitou totalmente essa lógica lá em Lucas 13, 1 a 5. Depois vocês leem. O que a dor faz então é nos lembrar: nós precisamos desesperadamente da graça, da misericórdia de Deus. Tudo sucede igualmente a todos, diz o autor de Eclesiastes, Eclesiastes 9:2. O crente sofre, o incrédulo também sofre. A enchente não pergunta se você ora. A doença não consulta sua confissão de fé. Mas o sofrimento não caminha sozinho. Para os filhos de Deus, a dor não é um castigo condenatório. É uma disciplina amorosa, porque Deus disciplina a quem ama. É ferramenta de santificação. É um empurrão doloroso em direção ao céu. O sofrimento não nos afasta de Deus. Ele nos ensina a agarrar a Deus. As tragédias nos lembram de algo que nós esquecemos facilmente. Nós não somos fortes o bastante. Nós não somos eternos agora. Nós não somos o centro de todas as coisas. As tragédias revelam a nossa fragilidade, denuncia a nossa arrogância, mostra que nós não temos o controle, nos confronta a nossa falta de autonomia. E isso é duro, mas também é misericórdia de Deus. Deus permite que a dor nos acorde antes que seja tarde, antes do juízo final, antes da eternidade sem arrependimento. Ezequiel 18:23 nos diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Essa é talvez a pergunta mais dolorosa. Onde está Deus quando o sofrimento chega? A resposta cristã não é Deus ficou distante ou Deus virou as costas. A resposta cristã é Deus entrou no sofrimento. Lembra de Jesus na cruz? Deus meu, por que me desamparastes? Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele é um ser humano como nós, ele veio como um ser humano como nós, abdicou de toda a sua glória e sofreu a nossa dor, a ponto de chorar a morte de Lázaro, de seu amigo.
Ele sofreu como nós sofremos. Na cruz, Deus conhece a nossa dor. Deus conhece o abandono. Deus conhece o sofrimento extremo. O cristianismo não oferece explicações frias. Ele oferece um Salvador ferido. E diante da dor, a igreja não cruza os braços. Ela chora como Jesus chorou. Ela ora como Jesus orou. Ela ajuda como Jesus ajudou. Ela abraça como Jesus abraçou. Ela serve como Jesus serviu. Chorai com os que choram, diz Romanos 12:15. A soberania de Deus não nos torna indiferentes, ela nos torna obedientes e compassivos. Cada tragédia é também uma oportunidade de amar como Cristo amou e de fazer o bem para as pessoas que estão sofrendo. Para quem está em Cristo, a pior tragédia já foi resolvida. A condenação eterna não mais nos alcançará. A morte não tem a última palavra. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz Paulo aos Romanos 8:1. Na cruz, a ira de Deus caiu sobre o seu filho. O justo sofreu pelo injusto. A maior tragédia da história se tornou a maior esperança da humanidade. Ali está a resposta definitiva do problema do mal, na cruz de Cristo. Deus não ficou distante do sofrimento, ele entrou no sofrimento. O sofrimento passa, as lágrimas serão enxugadas e a criação será restaurada, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passarão. Apocalipse 21:4. Talvez hoje você não tenha respostas, talvez hoje você só tenha lágrimas, mas está tudo bem. Deus não exige que você entenda tudo. Ele apenas convida você a confiar nele, porque Deus é bom, Deus reina, Cristo venceu e a dor não terá a palavra final. Deus abençoe você.